aquilo que vocês fizeram não foi do meu agrado. Eu não vou julgar vocês, não vou condenar ninguém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está seguindo com mais um vídeo da nossa série de vídeos refletindo sobre a Bíblia. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, volta lá e assiste, que hoje é o 6º vídeo. Hoje a gente vai refletir sobre Gênesis, capítulo 15, 16 e 17. Então, só recapitulando um pouquinho, a gente já viu sobre a criação, já viu sobre o dilúvio, viu sobre as descendências, sobre o que Deus fez para poder salvar a humanidade. A gente já viu um pouquinho sobre a história de Abrão, que era um cara muito rico, e agora a gente vai dar seguimento na história de Abrão. Abrão, ele estava preocupado porque ele não tinha filhos. Então, como que ele ia perpetuar a sua descendência se ele ainda não tinha filhos? Então, ele estava aí nessa dúvida do que seria feito, né? E aí Deus vem com algumas palavras para Abrão, né? Deus fala com Abrão assim, não temas, né? Primeira coisa que ele já diz de cara, não temas, Abrão. Isso fica forte já, só nessa palavra, para mim e para você. Quantas preocupações a gente tem que não deixam de ser preocupações fortes, porque cada um tem a sua preocupação, mas Deus quer dizer para cada um de nós, não temas. Então, já fica aí uma dica para nossa vida, né? Assim como ele diz para Abrão, ele diz para mim e para você, não temas, independente do seu problema, Deus está conosco. Sim. Abrão, ele tinha medo de toda a sua riqueza ficar para um empregado, porque como ele não tinha filhos, quem ia herdar isso seria o seu empregado com o cargo mais alto, né? E aí Deus, ele vem, de certa forma, até brincar com Abraão, né? Ele fala assim, olha as estrelas no céu, você é capaz de contar? Porque é assim que vai ser sua descendência. Quando ele diz não temas, ele dá sequência e fala que a sua descendência, eu até anotei, ó, confia em Abraão que a sua descendência será numerosa, né? Confia em Deus, Abraão, porque a sua descendência será numerosa. Então, Deus tranquiliza e faz uma promessa já para ele. Isso aí. E aí, terminando isso, a gente vai para o capítulo 16, que Saraí, que era a esposa de Abraão, ela estava preocupada, porque ela não tinha filhos e ela não podia ter filhos, né? Já estava lá com muita idade. 90, quase 100 anos já. Abraão tinha 99 e Saraí devia ter uns... Tinha menos um pouquinho. Menos um pouquinho, mas estava beirando 100. E aí ela decide, então, dar a sua escrava, Agar, para poder Abraão ter filho e perpetuar, ter uma descendência. Só que aí, o que acontece? Agar fica grávida. No caso, a escrava fica grávida de Abrão, só que ela começa a desrespeitar Saraí. Ela começa a fazer um papel que não deveria ser feito, né? Começa a olhar com uma certa soberba, né? Para aquela que seria a sua patroa, a sua senhora, como diz na Bíblia. E aí, Saraí não gosta, né? Ela fica chateada, porque, tipo assim, poxa, fui eu que permiti você conceber. E era consenso. Né? Era um consenso. Fui eu que permiti, e aí você agora me trata assim? Ela não gostou, né? E assim, a gente tem que lembrar que isso são outros tempos, né? Mas mais na frente vai acontecer uma situação que... Mais pra frente, vamos lá. Então tá, aí o que aconteceu? Depois que Saraí começou a ser desrespeitada por Agar vai embora e fica, vamos dizer assim, jogada, né? Porque ela era escrava e não tinha mais lugar para onde ir. E aí ela foge, né? Isso aí vem os anjos e puxa a orelha dela, falando que não era para ela ter feito aquilo. E os anjos, pelo menos na minha leitura, é como se fosse o papel de Deus ali, né? Deus falando com ela através dos anjos para ela voltar, para ela conceber essa criança, e disse a ela para dar o nome de... Deixa eu lembrar. Ismael.
Ismael significa Deus ouve. Eu procurei. Ismael significa Deus ouve. Quando ela fugiu e estava perdida, no seu interior existia uma certa oração, né? Por mais que ela não expressasse aquilo, que ela estava com medo, que ela estava sozinha, tinha fugido, dentro dela existia uma oração. Poxa, eu tô com um filho e eu tô perdida. Desespero, né? Um desespero. E aí Deus vem através dos anjos falar com ela para ela voltar, para ela ter essa criança, e falou: coloca o nome do seu filho de Ismael. É como se fosse assim: eu tô te ouvindo. Então esse nome significa isso, que Deus ouviu ela naquele momento, né? E aí ela retorna, né? E aí tem filho e é chamado de Ismael, e aí a gente parte para o capítulo 17. Isso aí. No capítulo 17, Javé faz uma aliança eterna com Abrão, né? E aí ele passa a se chamar Abraão. Desde o início, Deus já vem prometendo, já vem mostrando a Abrão o que ele quer. E aí nesse capítulo 17, ele realmente finaliza isso. Ele diz que ele terá uma descendência enorme, né? Assim como as estrelas, como foi falado no capítulo 15. E que ele não se chamaria mais Abrão, e sim Abraão, né? Que seria o que a gente conhece hoje como o pai da fé, o pai da multidão. Então Abrão é conhecido como o pai da multidão, o pai de muitos, assim como Deus havia prometido antes, né? E aí ele também muda o nome de Sarai, que passa a se chamar Sara. E aquela que era infértil passa a poder ter filhos. Então, ele mais uma vez confirmando sobre as descendências. E aí ele fala que Sara vai ser mãe da descendência de reis, né? E que vão governar a terra. E aí a gente sabe que depois vai ser Abraão, Isaac, Jacó. E aí depois vai vir o rei Davi, que vai governar aquela terra que a gente falou no vídeo anterior. E aí depois disso, ele confirma várias vezes que essa aliança é eterna. E aí chega uma hora que Abrão ele pede para que o Ismael fique bem, né? Porque já que ele concedeu um novo filho, que seria o Isaac, e ele até dá o nome de Isaac, ele pede para Ismael ficar bem. E aí Deus vai e abençoa Ismael, mas abençoando Ismael e reafirmando que a descendência de Isaac é quem vai tomar conta, né? Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente falou lá atrás que a empregada, né? Empregada, vamos assim dizer, Agar, concebeu o filho. Quando eu li essa parte, e Deus afirma que a descendência mesmo de Abraão é Isaac e não Ismael, porque ele em momento nenhum despreza Ismael, mas ele faz várias afirmações de que a sua descendência é Isaac, é aquele que ele vai deixar Sara agora, né, conceber. Ele mudou o nome de Sarai para Sara e permitiu que ela fosse fértil. Então, ele diz, Sara vai ser fértil e Isaac é a sua descendência. Eu, quando estava lendo, tive uma impressão assim. Aquilo que vocês fizeram não foi do meu agrado. Eu não vou julgar vocês, não vou condenar ninguém, mas aquilo não foi do meu agrado. A sua descendência é com a mulher que você se casou, que seria Sarai. No caso, agora, Sara. Então, ele reafirma que a sua descendência é Isaac, filho de Sara, e não Ismael. Eles tentaram resolver o problema, mas não resolveram. Da forma certa. Exatamente. E aí, Deus abençoa Ismael, mas reafirma que a sua descendência é Isaac, que é o filho daquele que ele se uniu em matrimônio com Sara, né? A sua descendência seria Isaac por conta disso. Foi essa a sensação que eu tive. Não sei se dá certo, né? Mas eu acredito que seja isso. Afirmando o desejo de uma união, né?
a união foi entre Sarai e Abrão, então é essa união que vai continuar. E aí a gente encerra o capítulo 17, né? No capítulo 17 também teve falando sobre a circuncisão, que era uma condição para que essa aliança fosse feita, né? Então, todos os homens, até o 8º dia, seriam circuncisados daquela geração ali para frente, né? Que seria uma marca da aliança eterna. Seria uma marca da aliança. E aí a gente vê isso no povo judeu, que eles ainda têm esse costume. Mas aí, vamos lá que amanhã a gente vai falar do capítulo 18 em diante, que tem muita coisa ainda para acontecer. Vai começar a aparecer aí como que foi essa gravidez de Sara, né? Como que Isaac veio ao mundo. E vamos dar sequência. Então, se você gostou do vídeo de hoje, a gente pede para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você gosta, que queiram participar com a gente desse momento de leitura, de conhecimento da Palavra de Deus. E queria te fazer um pedido, se inscreva no nosso canal aqui, que você vai receber notificação toda vez que sair o vídeo, um vídeo novo, né? Todo dia vai sair um vídeo, então toda vez que esse vídeo estiver no ar, vai aparecer uma notificação para você. É só se inscrever no nosso canal. Um abraço e até mais. Tchau.